Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Lucas. E aqui a gente vai falar sobre histórias e ensinos bíblicos. Hoje eu vou falar sobre Jesus e o que ele fez. Todo mundo já ouviu Jesus morreu na cruz e pagou pelos preços dos nossos pecados. Tá, e o que isso significa? Como uma pessoa morrer na cruz paga os preços dos nossos pecados? Vamos começar por Gênesis. Em Gênesis, Deus criou a humanidade com um propósito. Deus é um rei, todo mundo sabe disso. Ele criou a gente para ser como uma família dele. Então, para ter relação, conexão, ser como filhos dele. Tá, então, se somos filhos do rei, isso significa que somos príncipes, certo? E tem como a gente governar? Não, porque o príncipe ele só governa quando o rei morreu. Só que Deus não morre, então como é que a gente governaria? Então, a terra foi criada para a gente reinar na imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Do mesmo jeito que um príncipe ele vai para um local estrangeiro ser um representante do seu pai, tipo, ele vai reinar no reino do pai dele, só que em outro lugar. Então ele é um representante do pai dele como rei. E o rei não precisa morrer para isso. Ele simplesmente está em outro lugar reinando. Então a gente é a mesma coisa, a gente está aqui na terra para a gente reinar no reino de Deus, só que aqui na terra. Então ele criou Adão e Eva no jardim do Éden. E a gente pode ver que ele realmente cria uma relação, uma conexão, porque ele sempre visitava, ele sempre passava, ele ia lá com Adão e Eva. Ele todos os dias visitava os dois. Só que ele falou para não comerem fruto. E a gente sabe que acabaram comendo. Beleza. Eles estavam cobertos por Deus. O que isso significa? Significa que eles já estavam com a salvação de Deus. Eles eram imortais, basicamente. Não tinham como morrer. E Deus avisou que se comessem fruto, teriam a morte. Tá, mas como comer um fruto tira a imortalidade de alguém? Não é exatamente assim. O fruto, ele, além de ser um fruto, ele também representa algumas coisas. Então, eles estavam governando segundo o reinado de Deus, a imagem e semelhança dele. E a serpente fez uma tentação ali. Você pode reinar do seu jeito. Então, ele tocou no ego de Eva, para ela reinar do jeito dela e não do jeito de Deus. Então, já vimos que ela não queria mais reinar segundo Deus. Ela queria fazer o próprio reinado. Só que aí vamos pensar numa coisa. Deus é a própria vida. Então, o que é contrário a ele é a morte. Então, se ela não quer mais seguir o caminho de vida, ela está seguindo o quê? O caminho da morte. Então, ela escolheu realmente não seguir o reinado de Deus e caminhar até a morte. Então, eles perderam a cobertura de Deus. Só que Deus ama a gente, Ele não vai deixar assim. Ele vai dar vários planos. Então, Ele criou a lei, que é a Torá. É uma lei judaica bíblica. Você pode ver isso no Velho Testamento e até hoje muitos judeus seguem. Essa lei, essa Torá, ela tem 613 leis. São muitas leis. Só que não é leis que nem a nossa, são tipo leis morais. E se você seguir todas, você ganha salvação. Se você errar uma, você erra todas. Desse jeito você já está condenado. Então tem mais outro sistema, que é um sistema de perdão, que são sacrifícios. Então eles pegavam cordeiros, geralmente, e sacrificavam. De novo, como é que sacrificar um cordeiro vai livrar alguém da condenação? O ser humano é pecador, a gente já sabe disso. Ele tem a natureza do pecado. E o cordeiro? O cordeiro não tem, o cordeiro é inocente, o cara tá lá de boa. Então, já vimos que o cordeiro é inocente, o humano é pecador. Beleza. Quando eles sacrificavam o animal, eles banhavam com sangue e espalhavam o sangue pelo lugar. Por quê? O sangue espiritualmente é um símbolo de autoridade. Então, o que isso significa? O animal era inocente, correto? O sangue do animal, quando ia
para a pessoa, é como se estivesse cobrindo a pessoa com a inocência do animal. Deu para entender? Então, tipo assim, no olhar de Deus, ao invés dele ver a pessoa pecadora, ela está coberta por inocência. E o pecado daquela pessoa foi apontado no cordeiro. Eles meio que trocaram de lugar. A inocência do animal cobriu o humano e o pecado do humano foi para o animal. Só que isso tinha que ser feito anualmente. Isso não ia salvar uma pessoa, isso só ia trazer o perdão. Então, Deus tinha um plano desde o início. E a gente pode ver isso por profecias. Quando Eva viu que a serpente tinha enganado ela, Deus prometeu que dela viria um descendente, e esse descendente pisaria na cabeça da serpente, a matando. Mas a serpente picaria o seu pé, a matando. Então alguém viria e derrotaria aquela serpente. Só que a serpente também levaria ele à morte. Em outras profecias, que a gente pode ver principalmente no Velho Testamento, como Isaías, dentre outros, mas Isaías é um dos principais, Isaías, também tem Daniel, fala sobre um homem que iria estabelecer um governo eterno, um reinado que nunca iria acabar, e um reinado perfeito, um reinado de amor, sem contar o dia do juízo final, mas isso é para outro vídeo. Então, sabemos que tem um homem que estabeleceria um reino eterno, que viria para derrotar a serpente, mas seria morto. Isso te lembra alguém? Pois é, Jesus. Jesus é isso. Ele veio para cumprir essas promessas, para realizar essas coisas. A pessoa que viria realizando isso chama Messias. Então eles esperavam pelo Messias. Só que como derrubaria outros governos, esse homem derrubaria governos, eles achavam que ia ser um soldado militar e queria derrubar Roma, já que a Roma estava reinando sobre eles. Então eles achavam que ia ser um soldado que ia derrubar Roma. E a gente que conhece Jesus sabe que Jesus não tem nada a ver com um soldado contra Roma. Porque ele era muito mais. Ele era o rei contra o pecado. O reinado que ele veio para derrubar foi o do pecado e o do mal. E o reino que ele veio estabelecer é o reino de Deus. Então, enquanto eles pensavam que iria derrubar governos humanos, na verdade ele veio abalar o mundo espiritual e mudar tudo. Agora vamos para a grande questão-chave. Jesus salvou a gente, morrendo pelo nosso lugar na cruz. Como isso nos livra da condenação do pecado? Bom, ele se sacrificou. O cordeiro era sacrificado. Podemos ver que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o cordeiro era sacrificado e ele se sacrificou. Então já vemos que tem uma referência ali sobre sacrifício. Lembra que quem seguisse as 613 leis ganharia salvação? Então, um homem conseguiu. De todos que já existiram, um conseguiu. E ele chama Jesus. Então, por direito, por mérito, ele ganhou a salvação. Então, beleza. Ele ganhou salvação. É dele. É dele, só dele. Ele conquistou, é dele. Só que ele sacrificou. O que isso significa? Se ele ganhou por direito a salvação e ele sacrificou por nós, lembra da inocência do animal que vai para a pessoa, cobre a pessoa e o pecado da pessoa vai para o cordeiro? Jesus foi semelhante. Então, ele não ganhou a salvação por mérito, ou seja, ele nos deu a salvação e tomou os nossos pecados. E ele morreu. O salário do pecado é a morte. O preço pelo pecado é a morte. Então, ele pegou o pecado da gente, pegou todos os nossos pecados e já pagou o preço. E nos deu a salvação que ele ganhou por mérito, que era dele. Só que ele é inocente. Então, por que morreria por pecado? O salário do pecado seria que ele não pecou. Deus ressuscitou ele por amor. É o filho dele e é ele. Então Jesus ressuscitou. Ou seja, ele pagou o preço do nosso pecado, assim como o cordeiro. Ele transferiu a salvação pra gente. Ele nos deu a salvação que ele tinha ganhado pra gente. Ou seja,
do mesmo jeito que o Cordeiro transfere a inocência, ele transferiu a salvação pra gente. E ele reina e nos convida a ser o novo Adão, uma nova humanidade, nascido do Espírito ao invés da carne. Ou seja, lembra daquele propósito lá do início, da gente governar a imagem e semelhança de Deus, ser os filhos dele, príncipes que representam ele? Esse plano continua. Jesus continuou com esse plano, ele prosseguiu. Então, a gente tinha perdido a cobertura de Deus. Só que agora, a gente foi transformado por Cristo. Somos novas criaturas. Beleza. Então, Jesus, ele fez tudo isso por a gente. E a gente ganhou esse presente. Tá, mas como a gente aceita esse presente? Como é que a gente pode realmente ganhar essa salvação? Como é que a gente pode dar os nossos pecados para ele? A Bíblia explica que é crendo e se arrependendo. O que isso significa? Crer é você saber. Então, se você sabe, se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, Deus, o Messias, que morreu e ressuscitou para pagar o preço por nós, já é metade do caminho andado. O segundo passo é se arrepender, que é instantâneo. Se você crê, você se arrepende. Não tem como você não, você crê e não se arrepender. Mas aí que tá. Arrependimento não é remorso, não é você chegar chorando. O arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente. O que isso quer dizer? Significa que, vamos supor que você tem um hábito ruim. E aí você nota e você fica tipo, cara, por que eu tava fazendo isso? Isso é tão ruim, vou mudar. E aí se muda e não busca mais fazer aquilo. Então a sua mente, ela não procura mais fazer aquele hábito ruim. Ela agora quer um hábito bom. E ela quer manter distância desse hábito ruim. A pessoa não chorou pelo hábito ruim. Ela quis mudar. Essa busca por mudança na mente, isso é metanoia. Isso é arrependimento. É você buscar seguir a Deus ao invés de viver no pecado. Então pecou, errou. Mas você não busca viver no pecado. Você busca viver em Cristo. Isso é um arrependimento. Então, se você crê em Cristo, naquelas coisas que eu falei, e se você se arrependeu, ou seja, você busca viver nele ao invés do pecado, você ganha essa salvação que ele te deu. Então, você só precisa crer e se arrepender, e você ganha a salvação dele. Só isso. Então, é simplesmente buscar não viver no pecado e crer nele. Ah, quer dizer então que se eu cair no pecado eu perco a salvação? Não. Mudança de mente quer dizer que você não quer mais viver no pecado. Você pode até cair uma vez, mas você não vai viver nesse erro. Isso significa que você mudou de mente, isso significa que você foi transformado. Isso significa que você ganhou a salvação. Agora, se você sempre está buscando viver naquele erro, isso significa que você não mudou. Como é que você vive naquilo e mudou? Você não mudou. Então, se você mudou, você ganhou a salvação. E você já tem, você já é salvo. Eu já sou salvo. Você se criou e arrependeu, também já é salvo. Não tem como perder isso. Agora, se você não mudou, busque mudar. Se você não se arrependeu, busque se arrepender. Porque vale muito a pena. É muito bom. É muito bom viver com ele. Então, a gente entendeu, basicamente, o porquê que Jesus veio, cumprindo todas as profecias, e como morrer numa cruz salvaria a gente. E só para finalizar, a lei nunca foi imposta para a gente ser salvo. Deus já sabia que a gente não consegue. A lei foi imposta para mostrar para a gente que a gente não consegue. Então, você não vai conseguir seguir 603 leis morais. Você não vai dar conta. Não é por você, não é o que você fez. Você não fez nada para ser salvo. E não precisa. Você não precisa fazer coisas para ser salvo. Você não precisa ter mérito. Porque o mérito é dele. O caminho é ele. O meio é ele. Então, por meio dele,
A gente é salvo. Então não é nem pelo que a gente faz. É simplesmente porque a gente decide viver com Ele. Então lembra daquilo do início. Viver no propósito de Deus, na vida dele. Se Ele é a vida, viver com Ele significa viver na vida. Ou seja, se você vive nele, você está na vida. Então é por Ele, não é por a gente. E é louco, né? Como Ele se sacrificou para fazer tudo isso. E não acabou. Se você gostou do vídeo, ainda vai ter muitos outros, provavelmente mais curtos. Esse é um assunto mais sério, mais importante, então o vídeo acabou tendo que ser um pouco maior, mas os demais vídeos vão ser menores, até para facilitar mais pessoas verem. E vão ser sobre outros assuntos bíblicos. Então, se você gostou, também pode mostrar para outras pessoas, porque o plano é cada vez mais pessoas conhecerem a Cristo e quão bom é viver nele.